Amém. Glória a Deus. Queria saudar aqueles que nos ouvem nessa noite. Que seja esse culto a extensão do culto que normalmente e naturalmente estamos tão acostumados a realizar aqui na Igreja Batista Monte Hermon. Te convido nesse momento a participar desse culto. E eu queria, antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de orar, mas também dar algumas orientações acerca do que está acontecendo, porque a gente está observando o equilíbrio e o acordo entre governo federal, governo estadual, né? Porque cada estado acaba tendo uma maneira de solucionar esse isolamento social, e aqui no estado, essa semana que passou, a determinação do estado é que houvesse isolamento geral. Poucas coisas estão abertas, né? Alguns estados vão ter liberação para que outras coisas funcionem. Nós estamos observando e a igreja como um todo vai tendo informações pelos grupos. Nessa hora era muito importante que você, irmão, estivesse em algum grupo para que a gente tivesse como se relacionar à distância, porque realmente, se eu tivesse de fazer ligações ou ir nas casas, isso fica inviável, até pela recomendação que temos. Então, procure participar de alguns dos grupos da igreja. Tem o grupo dos homens, tem o grupo das mulheres, são os dois grandes grupos. Tem o grupo da escola bíblica dominical, tem o grupo de intercessão e tem o grupo dos jovens. Então, esses grupos vão servindo de ferramentas para que a gente comunique, para que a gente possa interagir com os irmãos. E nessa semana, então, nós vamos observar o panorama, quem sabe fazer uma alteração do padrão para que não fiquemos só virtualmente, porque existe uma quantia de pessoas que está sendo permitida que se reúna. Então nós podemos, dependendo do tipo de liberação que tivermos, realizarmos aí cultos assim espaçados, né, com pessoas e com os devidos cuidados. Essa semana nós vamos avisar de qual vai ser o padrão que nós vamos adotar. Quero te convidar a fechar os seus olhos agora em casa. Vamos orar nesse momento. Talvez você não esteja em casa, mas vamos orar. Te convido a orar comigo. Senhor, muito obrigado, porque nessa noite, naturalmente, não apenas aqui, mas em todo o Brasil, é dia, é hora de culto nas igrejas. Senhor, sabemos que esse culto já está acontecendo de uma maneira diferente, mas faça algo, Senhor, para que não se tenha a sensação de que estamos sós como igreja. Sabemos que o Senhor é conosco, mas aquela sensação agradável, Senhor, do companheirismo, da irmandade, que isso não permita um esfriamento. Pelo contrário, Senhor, nesse momento é que mais oramos uns pelos outros e precisamos adotar urgentemente, Senhor, medidas para socorrer aqueles que estão mais isolados, aqueles que não têm uma condição também de comunicação ou que estão já socialmente sendo afetados, que nós estejamos atentos com cada uma dessas casas e indo em direção a elas de alguma forma, para que não passem por provações, dificuldades, sem necessidade, quando alguns podem ajudar. Então, que a gente esteja aprendendo a ser igreja nesse tempo novo que estamos vivendo, e pedimos a tua mão sobre nós agora como igreja nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é inevitável a comparação que acaba sendo feita de situações que na Bíblia você vê lá, Gênesis capítulo 7, quando Deus fala com Noé, quando Deus dá aquelas instruções e tudo aquilo que acontece. É inevitável que a gente compare o nosso tempo com aquele tempo. A Bíblia manda que façamos assim. Jesus falou como nos dias de Noé, né? Então seria semelhante em algum aspecto àquilo que aconteceu com Noé. Então é inevitável essa comparação. É inevitável também que esse tempo que estamos vivendo, você faça uma comparação com aquilo que está em Êxodo capítulo 12, quando Israel ia saindo do Egito. Então as pragas tinham acontecido e a última delas foi a praga mais dolorosa, porque de uma certa maneira egípcios e israelitas, ou hebreus naquele tempo, né, conviviam. Deve ter sido muito doloroso na última praga
o som que se ouvia de famílias que estavam perdendo seus primogênitos, e ao longe, certamente, a atmosfera não era nada agradável. A atmosfera não era nada assim encorajadora, era assustadora. Mesmo para aqueles que estavam resguardados em casa, que passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, você tenha certeza, deve ter sido bastante assustador, deve ter sido bastante assim, tenebroso até. É inevitável que hoje também nós estejamos inseridos dentro de uma atmosfera assustadora. É inevitável que nos dias de hoje nós também estejamos inseridos dentro de uma atmosfera até de tristeza. Para alguns, pânico. Coisa interessante, nos dias normais de igreja, eu nunca fui tão interpelado para conversar, orar, pedidos de oração, e eu percebo que o medo aumentou, o nível de medo aumentou, o nível de pânico aumentou, e as pessoas de fato ainda estão com uma série de perguntas, com uma série de fantasmas nas suas mentes, né? O Brasil está osso. Está osso, não está, Jair? E Michele? Há uma atmosfera que realmente precisamos assim de graça de Deus para administrar. Mesmo sabendo que a Europa vive uma época muito mais tristonha do que nós. Aquilo que já aconteceu lá na Itália, aquilo que já aconteceu na Espanha, aquilo que começou a acontecer em Portugal e outras regiões, na Inglaterra, nos parece ainda assim muito mais devastador do que o que tem acontecido conosco. Mesmo assim nós estamos vivendo assim um tempo que vai daquela euforia, dizendo: não, amanhã estamos orando, amanhã tudo normalizou. Mas às vezes somos tomados realmente por uma sensação mais sombria. Eu costumo praticar o meu esporte regular, né? O vôlei. Hoje uma turma pequena, né? 5 pessoas, 6, decidiram fazer aquele vôleizinho de praia. Falaram para mim se eu poderia passar lá. Eu tinha um óculos que, quero agradecer o Emerson, ganhei o óculos do Emerson. Queriam que eu passasse lá e eles iam montar a rede, iam fazer aquele jogo com todas as medidas de segurança. A gente passa álcool, limpa a bola, e jogo é distanciado, é 2 de um lado, 2 do outro. Então nos parecia algo aceitável, né? Quando eu cheguei lá, eu achei a coisa mais estranha, que o jogo estava acontecendo, mas eles estavam meio robotizados assim, sabe? Eu diria até meio tristes, e não havia brincadeira, não havia conversa, e automático assim. Daqui a pouco eles entregaram os pontos, foram parando de jogar e pararam de jogar. Aí eu fui apurar a conversa, qual foi. Antes de eu chegar, os guarda-vidas chegaram neles assim e falaram assim: olha, nós estamos avisando que não é permitido. Quer dizer, eu sei que vocês estão tomando as precauções, mas nós ficamos numa situação complicada se a polícia passar aqui. Então aí, se a polícia passar aqui e não falar nada, tá tudo certo, né? Aí deixaram eles jogar com esse aviso. Já foi o bastante, sabe, Jair? Já foi o bastante para que eles assim ficassem meio amuados. Quando pensa que não é que veio a polícia, Wallace, passou a polícia, fez com a sirene assim, né? Deu aquele ruído com a sirene e deu o comunicado, falou: vocês sabem de tudo aquilo que é necessário para que isso aqui não se torne uma reunião comprometedora, né? Vocês podem jogar, mas isso não tem sido uma orientação. E eu cheguei bem depois disso. Eles entregaram os pontos e não jogaram. Sentaram distantes uns dos outros assim, e eu via que ninguém não queria nem conversar. Aí no caminho de volta que eu fiz, eu passei numa peixaria. Os peixeiros normalmente ali naquela atividade são muito falantes. Eles olharam, me deram um bom dia meio sem graça e seguiram adiante. E alguns clientes apareciam também silenciosamente, todos transitando na avenida assim silenciosamente. E eu falei: tá esquisito mesmo isso. E fui
Passei para comprar umas bananas, quando eu chego lá, a mesma atmosfera. Porque nós estamos indo para uma segunda semana, ou mais do que isso, de isolamento social e já tem causado uma expectativa. Eu vejo que o medo começa a invadir. Queridos, nós temos uma responsabilidade como líderes de um ministério de falar a real, de falar a verdade. O vírus, ele é real. Nós pesquisamos, nós fomos a fundo, ele é uma realidade. Porém, há muita manipulação, isso há sim. Manipulação pelas coisas que são mostradas na televisão, manipulação pelas coisas que chegam no WhatsApp, pelas coisas que vão no Facebook, e olha, há manipulação de todos os extremos. Há as pessoas imprudentes que querem fingir que nada está acontecendo, como também existem as pessoas que são, assim, aterrorizantes, profetas do Apocalipse. Se dependesse daquilo que chega para a gente, na maioria das vezes, o mundo já nem estaria aqui. Há algo acontecendo, mas há muita manipulação. Vou passar para a palavra, mas eu queria só encerrar dizendo que essa pandemia, esse mal que assombra a terra, esse fantasma que é global nos dias de hoje, há algumas teorias de que ele seja um acidente, há algumas teorias de que ele seja juízo divino, há algumas teorias também de que seja uma guerra biológica, e eu acho essa opção bem forte. Mas não há dúvida de que Deus tem provado nesses dias os seus crentes, também na mesma medida que Ele tem julgado o mundo e toda a prepotência do mundo. Na mesma medida que Deus está tratando com a igreja, Deus também está tratando com o mundo que não o conhece, que se o conhece tem dado as costas, e o fato é que o mundo tem dado as costas a Deus. Eu queria fazer a leitura de um texto que está em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 conta uma história que vai ser importante para nós, nesse ambiente que eu tracei aqui. Mateus capítulo 8 vai nos dar a história de uma pessoa que também estava num ambiente muito ruim dentro de casa. Mateus capítulo 8, de verso 1 ao verso 13, conta a história do centurião e diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda que com uma palavra o meu rapaz seja curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus se admirou e disse àqueles que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé semelhante a essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaque, Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, haverá ali choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Glória a Deus. O servo lá na casa daquele centurião. Não foi a primeira vez que alguém convidou Jesus. No caso, esse não convidou, esse se sentia indigno, mas algumas pessoas receberam Jesus em casa. Esse aqui nem chegou a receber Jesus em casa, mas dá a impressão que ele sabia exatamente com quem ele estava falando. O que pretendemos com esse texto?
fazer um movimento contrário ao que os meios de informação têm feito conosco, porque se depender da TV, se depender do Facebook, se depender do WhatsApp, do Insta, o mundo acabou e não tem mais jeito. Então com essa reflexão dessa noite, eu queria fazer um movimento contrário. Peraí, não vamos encher nossa casa com aquilo que não edifica, não vamos encher nossa casa com aquilo que não preenche o nosso coração. E a nossa grande preocupação tem sido assim nesses dias: como é que eu vou evitar que o mal entre na minha casa? Como é que eu vou evitar que a morte bata a minha porta? E entramos num ritmo de paranoia, nos escondendo. O Brasil está se escondendo, ao passo que a grande preocupação deveria ser: o que é que eu devo fazer para que a vida venha à minha casa? Nesse momento, querido, nós não podemos fazer muitas coisas nas ruas. Nesse momento nós não podemos fazer muita coisa fora da cidade, nem aqui nos limites da cidade. Nossa casa vai se tornando um palco onde Deus tem olhado e observado o que é que nós somos capazes de fazer como crentes. Como está a sua vida de oração? Louvo a Deus pela turma que tem revezado em oração. Mas como está a sua vida de oração, você que nos ouve nesses dias? Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua devocional diária? A devocional é você lembrar que existe um Deus, buscá-lo todos os dias, abrir a palavra, cantar um cântico, falar com Deus. Como tem sido a sua devocional diária nesses dias tão opressivos? Você tem promovido cultos domésticos? Tem havido espaço na sua agenda de isolamento para que haja culto doméstico, reunindo a família? Glória a Deus que eu tenho recebido alguns vídeos de pessoas que realmente têm colocado a família em ação. São esses momentos que vão nos ajudar. Louvo a Deus pela vida da Penha. Hoje ela fez uma observação muito interessante, que nesse bombardeio que a gente vem sofrendo é profecia que vai atender o medo do amanhã, mas a profecia está aqui, querido. Nada do que está acontecendo hoje nos pegou de sobreaviso, nada. O Senhor Jesus já dizia naqueles tempos angustiosos, tempos trabalhosos, conforme Paulo. A palavra profética está nas nossas mãos, e nós muitas vezes, até como igreja, temos a possibilidade de nos aprofundar na palavra e não fazemos. Olha, que momento oportuno para estudar a Bíblia, que momento oportuno para nos aprofundarmos nas coisas de Deus, mas sabe lá como as pessoas têm usado o seu tempo nesse período. Eu sei que muitos não estão na gandaia, não tem como, mas Deus tem sido trazido ao centro na sua rotina dentro de casa. Querido, textos como esse nos envergonham muitas vezes. Um centurião, um homem que ele nem era judeu, ele nem tinha que ter a ver com a vida dos judeus, mas ele não apenas conhecia os escritos dos judeus, mas ele enxergava a realidade que estava ali falando de um Jesus que viria, de um Messias que surgiria. Ele estava compreendendo as escrituras dos homens que não aceitavam o Messias. Esse era o centurião. Por isso que Hebreus 11 garante sim que a fé é a certeza de fatos que não se veem. Olha como é classificado em Hebreus o que é a fé. E esse homem mostrou uma fé autêntica. A fé é a certeza de fatos que não se veem, ou seja, é classificado como realidades. São realidades que precisam ser alcançadas pela fé. Como diz um certo pastor que conhecemos, ele diz assim: nós não somos as pessoas que creem em Deus somente, nós somos as pessoas que sabem de Deus. E nós, buscando a Deus na sua palavra, num relacionamento com Ele, nós não vamos obtendo informações, nós vamos sabendo de Deus. E isso faz com que esse relacionamento exista uma fé que na nossa mão, essa fé
é uma ferramenta poderosa nas nossas mãos, porque a fé, ela é uma percepção, a fé, ela é uma faculdade sobrenatural, a fé, ela é uma faculdade divina que é colocada no coração do homem, a fé, ela é uma compreensão, a fé não é um sentimento, a fé é uma compreensão. Tudo o que o centurião viu, pensa em tudo que ele viu o Jesus prometido, ele viu o Jesus Machia, ele viu o Jesus Senhor de tudo, ele viu o Jesus Senhor da morte, ele viu o Jesus Senhor de tudo e de todos, ele viu o Jesus que era Senhor de todas as coisas, ele viu o El Shaddai, ele viu o Todo-Poderoso ali, ele enxergou, ele sabia, não foi apenas uma fé sentimental, mas foi uma percepção que só pode ser dada se nos aprofundarmos nas coisas de Deus. Querido, garanta isso nessa noite. Garanta, meu querido, que não apenas a morte deixará de te alcançar, mas garanta que a vida vai entrar em sua casa, garanta que a vida vai entrar no seu coração, que a vida vai entrar no coração dos seus filhos. Garanta isso, porque mais importante do que os agentes da morte, mais importantes do que esses agentes da morte não te alcançarem, é o fato da vida entrar em tua casa, é o fato da vida entrar no teu coração. Não basta a morte, não basta a praga ser detida, não basta a doença ficar lá fora, é preciso que a vida de Deus ocupe todos os espaços, que a vida de Deus ocupe todos os lugares. Garanta que a vida entra na tua casa nessa noite, nesses dias sombrios, removendo o cheiro da morte, removendo esse fantasma que começa a entristecer as pessoas, que começa a deixá-las preocupadas, que começa a roubar a alegria. A gente costuma falar, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa é a hora de que experimentemos uma alegria sobrenatural. Ainda que a terra se transtorne, ainda que andemos no vale da sombra da morte, essa alegria vai nos levar, vai nos conduzir ao outro lado dessa história. Nós temos orado realmente para que o vírus desapareça. Nós temos orado pelas autoridades, nós também temos orado pelas pessoas que estão fragilizadas. Eu te convido nesse momento, coloca a mão no seu coração, você que está talvez entrando em desespero, você que está entrando em pânico, você que está preocupado com o dia de amanhã. Amanhã é segunda-feira, como vai ser a semana? Eu peço que você nesse momento faça isso, vamos orar juntos. Eu quero abençoar a sua vida, eu te convido nesse instante. Senhor, nós aqui já estamos percebendo nesse culto que a vida não depende realmente das paredes. A vida não depende, Senhor, dessa condição geográfica. Em qualquer lugar, homens são levantados pelo Senhor. O centurião foi assim. Do mesmo jeito, Senhor, que o outro centurião orava e foi visitado lá no livro de Atos. O Senhor está ouvindo a oração de todos que buscam ao Senhor nesse instante. Aquele que está em casa, eu sei que o Senhor ouve a oração desse. Portanto, Pai, recebe agora a oração desses que estão aflitos. Recebe a oração desses, Senhor, que estão assustados, aterrorizados. Senhor, derrama agora uma rica paz nesses corações. Senhor, faça com que eles exercitem a fé também, a ponto de acreditarem que o Senhor está suprindo e que o Senhor não deixará com que falte pão na mesa. Aqueles que estão assustados por causa dos filhos, Senhor, que a vida dos filhos esteja resguardada realmente, mas que nessa noite sejam despertados de que estamos orando para que a morte fique fora, mas estamos orando também para que a vida fique dentro de nós, dentro da nossa casa.
Portanto, eu abençoo cada um, Senhor, que está orando nesse instante, nesse momento, em nome de Jesus, desse Jesus que o centurião viu e creu. Ele viu na fé. Senhor, do mesmo jeito que o centurião percebeu que haviam soldados ao comando dele, Senhor, ele também sabia que o Senhor tem todo o exército debaixo das tuas mãos. O teu nome é Senhor dos exércitos. Portanto, Senhor, nessa guerra agora, Deus, vá colocando o teu exército trabalhando naquilo que é necessário ser trabalhado. Vá, Senhor, fazendo com que as fontes de morte estejam agora cessando. Faça, Senhor, com que os lugares onde existe infecção sejam agora queimados pelo poder do Altíssimo, Senhor. Que no nosso município, Senhor, haja uma visitação de cura. Senhor, usa os médicos, usa o sistema que está disponível, mas cremos também que o Senhor está produzindo um milagre entre nós. E abençoa, Senhor, a casa dos crentes que estão te buscando nesse momento. Que não apenas, Senhor, haja uma asepsia, que não apenas haja a proteção física contra um vírus invasor, mas que o poder do alto agora esteja entrando nesses corações, produzindo vida eterna, produzindo vida para toda a eternidade. Porque o Senhor ainda é aquele que diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir, abra e haverá uma festa. Nós sabemos disso, Senhor. O Senhor continua operando do mesmo jeito. Então, abençoa aquele que nos ouve, abençoa a igreja de Deus nesse instante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos encerrando essa live com um beijo no teu coração, um beijo a toda a igreja. Saudade. Pastor Nezinho, estamos aí, irmã Ângela, um beijo a vocês. Estamos encerrando a live. Vamos encerrar adorando ao Senhor. Deus abençoa. Até mais.